Olá, meus caros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nossa aula vai ser a correção da revisão que foi enviada para vocês no sábado. Vocês responderam e agora nós vamos fazer a correção. Por favor, pega o cadernozinho aí com o gabarito para a gente poder fazer a correção bem detalhada. Então vamos lá primeiro. Pode-se afirmar que no território chinês existe duas Chinas. Sobre as disparidades regionais entre essas duas realidades, podemos afirmar que a porção oriental é extremamente rica e a ocidental é extremamente pobre, em virtude de fatores exclusivamente naturais? Não. Isso é o contrário. A porção oriental é que mais desenvolvida, mas não por fatores naturais, mas principalmente fatores políticos e econômicos. Letra B. A China ocidental é mais rica e industrializada que a oriental, em virtude da adoção de medidas nessa região que tornaram independente do restante do país. É o contrário. A parte ocidental, que é o oeste, ela é mais rural, mais agrícola. E a parte oriental, que está para o lado ali dos tigres asiáticos, do Japão, de certa forma até para os Estados Unidos, que pega o Pacífico, é onde o governo implementou mais políticas, econômicas, e ela é mais desenvolvida. Letra D. A China ocidental é a grande responsável pelo crescimento chinês, porque nela foram adotados os valores culturais e econômicos do capitalismo ocidental? Falso. A resposta é a letra C. Por isso está em destaque, bem maior. Os avanços na China Oriental devem ser a implantação nessa região oriental das zonas de proteção às exportações e ao contrário da China Oriental, que vive por opção do governo chinês em uma economia basicamente agrária estagnada. Então, lembrando, a parte ocidental desenvolve a agricultura, isso mais tradicional, e extrativismo. A parte oriental, o governo criou como plataforma de exportação. Dotou de infraestrutura, virado para o Oceano Pacífico, lota de fábrica, produz aí produto de qualidade e exporta. Então a disparidade entre a parte oriental e ocidental é enorme por opção do governo. Segunda, a China é hoje um país com dois sistemas econômicos. O socialista, que reside nas regiões mais distantes dos grandes centros, sobretudo nas regiões de propriedade, e o capitalismo, que organiza cada vez mais as relações de produção e do trabalho, principalmente nas regiões mais modernas. Sobre a economia chinesa e seu desenvolvimento, analise as afirmativas. Então é o que ele chama socialismo de mercado. Eu crio uma parte com todas as características do capitalismo e a parte interiorana eu ainda levo no sistema socialista. Diferenciar que nós estamos falando de socialismo real, não ideal. Então você tem a lei da procura e da oferta, mas ele é mais tradicional, com lei mais rígida, com partido único, a população tem direito de se expressar dentro desse contexto. Primeira, a partir da abertura das chamadas zonas econômicas especiais e das cidades abertas, a China passou a ter a economia mais que cresce no mundo, verdadeiro. A China veio com a média de 15 anos crescendo enormemente. Nos últimos 5 anos, esse crescimento, que sempre vinha acima de 10, 12%, ele deu uma retraída, mas ele cresce 10, 11, 9%. Vocês têm uma ideia, esse ano está se calculando que a China pode chegar até 2% de crescimento. No Brasil está se falando em 4,9% negativo. Nos Estados Unidos pode chegar a 8% negativo. Tem país da Europa que está se falando em 10, 12% negativo. Então vamos lá. Segundo, a produção industrial chinesa tem apresentado crescimento homogêneo. Falso. Acabamos de falar, ele está dividido. Uma parte é a produção alta e a outra menor. Então ele é heterogêneo. Terceiro, a China ainda é um país de camponeses, visto que mais da metade da sua população total vive nas áreas rurais. Sim, a China é um país que tem grande cidade, mas a urbanização é de 50%, mais um habitante mora nas cidades. A China tem uma média de 60% da população morando na zona rural. Quarto, a liberalização econômica e os baixos custos de mão de obra são fatores fundamentais para crescer a economia verdadeira. O governo liberou a atividade econômica do capitalismo. A mão de obra é qualificada, mas ela é bem mais barata que no Japão, do que na Europa e nos Estados Unidos. Então isso faz com que atraia grandes empresas de outros países. Por isso que a resposta é a letra B. Apenas 1, 3 e 4 estão corretas. Sobre o continente asiático e seus países constituídos, assinale a alternativa fala. O continente asiático é o maior entre os continentes, ocupando uma área de mais de 43 milhões de quilômetros quadrados. Verdadeiro, é o maior continente, porque ele pega parte de quem? Dos maiores países do mundo. O que é o maior país do mundo? É a Rússia. Mais de 60% da Rússia está na Ásia, a outra parte está na Europa. Você pega a China, é o terceiro maior país do mundo, então é o maior continente do mundo. Letra C. O continente asiático é dividido em 6 grandes regiões. Verdadeiro. A Ásia Meridional, quer dizer, do Sul, a África Central, a parte oriental, o Sudoeste Asiático,
a Ásia Ocidental, virado para o outro lado, e a região da Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, que pega ali a antiga União Soviética. Letra D. Japão e Singapura são os países de melhores índices de desenvolvimento humano da Ásia? Sim, são países chamados desenvolvidos com alto índice de desenvolvimento social. A resposta é a letra D, que é falsa. No continente asiático encontra-se o país com a maior população do mundo, a China. Verdadeiro, 1,4 bilhão de pessoas. Mas apesar disso, a África não é o continente com o maior número de habitantes, a Ásia, mas sim a África, aí é que é falso. A Ásia tem os dois países com a maior população absoluta do mundo e tem o maior número de habitantes. Está chegando a quase 4 bilhões, ou seja, quase 50% da população mora na Ásia. Quarto, a China chegou a crescer 13% em 2007 e 10,4% em 2010, mantendo o ritmo em patamares elevados até o ano passado. Este ano, o crescimento esperado do PIB chinês é em torno de 7%. Está abaixo da expectativa. O Fundo Monetário Internacional previu em seu último relatório que a China deve crescer 6,8% em 2015, a menor taxa anual para o país em 25 anos. A bolha da economia chinesa começou a estourar depois de vários anos de decrescimento robusto. Agora está virando uma bola de neve levando a bolsa junto. Com os fatos, com o forte avanço do PIB chinês nos últimos anos, a China tentou mudar o perfil de sua economia de um modo predominante voltado ao exterior, para a economia voltada ao consumo interno. O Banco Central da China comprometeu-se a apoiar o crescimento sustentável dos países e passou a limitar o investimento exterior. As vendas que apoiavam a economia chinesa passaram a cair e o governo precisou desvalorizar o yuan, disponível em Globo Economia 2000, não é isso? E 15. Lembrar, isso foi um prognóstico em 2015. Realmente, eu já falei para vocês, a economia chinesa crescia acima de 12%, ela diminuiu, o índice caiu, mas com a crise que houve nos Estados Unidos e no mundo, agora a partir de 2016, olha o caso do Brasil, esses países diminuíram, a China diminuiu, mas continua um país crescendo mais. E acabei de falar do ano de 2020, como é que está lá. Então vamos lá. Um elemento presente no texto que colaborou para a construção do milagre econômico chinês foi a produção de tecnologia de ponta. Em alguns setores, a China tem tecnologia de ponta, mas não foi o fator predominante que fez a China se tornar a maior economia do mundo. Exploração de mão de obra barata? Também não. Há uma exploração, mas a mão de obra é barata, como eu falei para vocês, em relação aos países desenvolvidos, mas ultimamente a mão de obra já está um valor maior. Transformação no regime de poder? Também não. Lá falamos de falar, a China com duas economias, uma parte implantou o capitalismo, outra socialismo. A China continua o que eles chamam socialismo de mercado. Quando eu falo no aspecto político, partido único, onde a população, pouca pessoa tem direito a votar e não tem direito de expressão. No aspecto econômico, implantou o capitalismo. O que vai destacar a China é a letra D, que é a criação de plataformas de exportação, que é a parte oriental, das zonas econômicas especiais. Implanta ali as características do capitalismo, com mão de obra razoavelmente barata e qualificada, vou produzir não para o consumo interno, mas para poder vender. Como eu tenho uma mão de obra qualificada e mais barata, eu produzo em grande quantidade e vou inundar o mundo. Por isso que em todo lugar você encontra produtos chineses. Então a resposta é a letra D. Quinta. Sobre a economia chinesa, é correto afirmar que, vamos para a letra D, um problema enfrentado pela China é a carência de recursos naturais, que torna necessária a importação de toda a matéria-prima utilizada. Falso. A China ela exporta muito matéria-prima. Pega o caso do Brasil, que ela exporta minério de ferro, produtos agrícolas, mas a China é um país riquíssimo em recursos naturais. Ela tem que importar porque a China tem 1,4 bilhão de pessoas, está chegando quase 1,5 bilhão de pessoas. Então sua necessidade é grande. Não só para seu consumo interno, mas eu poder para produzir e poder exportar para esses outros países. Então para ela, de certa forma, é vantagem. Ela compra o minério do brasileiro, o aço, que ele é in natura, só a matéria-prima, leva para a China, lá e transforma, agrega valores através de tecnologia, faz o produto e nos vende caro. Então esse não é correto dizer que a economia da China é em decorrência disso. Um problema a ser enfrentado pela China, apesar de todo o crescimento econômico alcançado pelos países, é a pobreza, sobretudo nas áreas urbanas. China tem pobreza? Tem. Tem desigualdade social? Tem. Mas essa pobreza está restrita, hoje em dia, à zona rural, à parte ocidental. Porque a parte oriental, nós falamos onde é mais desenvolvido, o governo, de certa forma, controla a migração da zona oriental ou da zona rural para a urbana. Quem está na zona urbana é a mão de obra qualificada que trabalha na indústria e tem um poder aquisitivo melhor. Então, a disparidade é quando eu faço a relação entre uma zona e outra ou quando eu analiso só a zona rural.
As zonas econômicas especiais são áreas de território chinês destinadas à atuação do capital estrangeiro. Para a instalação de indústria voltada à exportação, não é o capital estrangeiro, ela é mais capital estatal, do governo. Lógico que já chegou empresa multinacional lá, mas o foco da infraestrutura, toda a dotação é com dinheiro do Estado. E a resposta é a letra A. As zonas econômicas especiais são áreas do território chinês destinadas à atuação do capital estatal, ou seja, do governo, para a instalação de indústria voltada para a exportação. E aí vem a C. No ano de 2006, a China, com 6,2 bilhões de toneladas a ano, tornou-se o principal emissor mundial de gases estufa, superando os Estados Unidos, que tem 5,8 bilhões de toneladas a ano, segundo dados divulgados pela ONU em 2008. A sinal alternativa é que contém um dos fatores do aumento chinês de emissões de gases estufa, que ele negocia, não é isso? Vem o ponto positivo e o negativo. Você tem o bônus da produção, mas você tem um ano do impacto ambiental que é gerado pelo esse processo de industrialização nessas proporções de 10, 12% ao ano. Letra A. Desmatamento acelerado em todo o país com o cultivo do arroz irrigado. O arroz irrigado na África é o maior produtor de arroz do mundo. Está na Ásia e o principal país é a China. Só que eles são em área irrigada, eles são nas margens dos rios. Há um impacto, mas eles mantêm suas florestas em outras áreas. Vamos para a letra C. Matriz energética baseada apenas no petróleo por ser um dos principais produtos mundiais? Não, ele usa o petróleo, mas a principal matéria-prima ou fonte energética de consumo é o carvão mineral. Letra D. O uso de combustível renovável como eólica e solar, apesar da China estar investindo maciçamente em energia eólica e solar, mas ainda é muito pequeno como fonte energética. Sua fonte energética principal são os combustíveis fósseis que geram um impacto ambiental enorme. Por isso que aceita a questão é a letra B. Geração de energia, principalmente por queima de carvão mineral, o mais poluente dos combustíveis fósseis. Carvão ele é uma rocha, mas ele é mineral, que ele é decomposição de quê? De matéria orgânica, é isso? De madeira que se transformou ao longo dos milhões de anos e que é o principal, né, isso, poluidor através de CO2, dióxido de carbono, que vai aumentar o efeito estufa, consequentemente aumenta o aquecimento global. Então a sexta é a letra B. E vamos para a última, que é a sétima, que vai falar. Apesar da importância econômica dos tigres asiáticos, o sudeste da Ásia ainda resiste a grande população rural e baixo nível de desenvolvimento humano. Os novos tigres asiáticos, no entanto, tentam mudar essa realidade. Por quê? Entender. Quem são os tigres asiáticos? A gente viu no último conteúdo. São um grupo de países seletos que começaram a pegar capital no primeiro momento dos japoneses e tiveram a economia que se desenvolveu. Então eram quem? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Aqui está falando dos novos tigres asiáticos. São novos países que começaram a se industrializar ali. Quem era? Vietnã, o Laos, outros países asiáticos, tá certo? E que agora a maior parte do seu capital vai ser também japonês, mas também com capital chinês. Então ele ainda há o quê? Uma desigualdade social grande e não conseguiram o desenvolvimento dos primeiros tigres asiáticos. Aí ele fala lá, eles tentam mudar essa realidade. Vamos para a letra D. A base desse processo é a exportação de petróleo e ferro. Esses países não são ricos nem em petróleo e nem em ferro, aí é matéria-prima. Sua economia, eles estão tentando fazer a mesma coisa, plataforma de exportação. Eu vou produzir com a mão de obra de certa forma qualificada, mas ainda barato, para poder exportar e vender para os outros países. Letra C. O motor da economia na região é a agricultura de exportação? Não. Esses países, novos tigres asiáticos, a maioria deles, como o Vietnã e o Camboja, eles têm o quê? Agricultura do arroz, mas não tem de outros produtos. Então eles já fazem exportar produtos agrícolas. Importar. B. A tecnologia da indústria é fornecida pelos estados locais? Não. Essa tecnologia ou vem do Japão ou vem da China. Aí seria, investe na produção de maquinofatura para exportação. Ou seja, eu vou fazer maquinofatura, que é a produção em grande escala, que é a indústria, voltada não para o mercado consumidor, porque essa população ainda não tem poder aquisitivo para poder consumir esse produto. Então eu produzo aqui com a finalidade de quê? De exportar para o mundo, certo? Espero ter tirado todas as dúvidas. Se tiver alguma, entre em contato com a gente pelos grupos, não é isso? Do WhatsApp. Qualquer coisa nós estamos à disposição. Até mais, fique com Deus e tchau.